Aquelas experiências feitas em 1987, 89, eu diria mais do que experiência, aquelas vivências que nós tivemos eh, entre 87 e 89, e depois com a implantação na Bahia do programa Pontos Móveis, que deu origem à redução de danos no CETAD através do troca de seringas, em torno de 1991, 92, eu fui convidado pelo professor François Laplantine, um etnólogo muito conhecido na França e no mundo, porque escreveu inúmeros livros sobre a antropologia da saúde, que é hoje, até hoje, eu diria, são os textos de base para os estudantes de muitas disciplinas. Eu fui convidado, então, pelo professor François Laplantine a escrever a minha tese de doutorado em Lyon, na Faculdade de Sociologia e Ciências Sociais. E, sendo médico, eu fiquei um pouco preocupado em fazer uma tese no âmbito da sociologia, mas eu fui muito estimulado também pelo professor Claude Olivenstein, então viajei para a França e vivi lá em Lyon durante quase 2 anos, trabalhando em torno desses temas desenvolvidos aqui. Eu tinha transitado por 4 regiões de Salvador, depois da experiência da Praça da Piedade, a Rua Bahia, a Rota do Abacaxi, que hoje não é mais a mesma. Quem conheceu Salvador há alguns anos e vê hoje, foi completamente urbanizada. A Estação da Lapa, que é uma estação de transbordo muito importante aqui em Salvador, e um lugar que é paradigmático, que é uma referência na Bahia, porque fica próximo do lugar onde vive a deusa Iemanjá, que é o Rio Vermelho, e tem um largo chamado Largo da Mariquita, onde eu também trabalhei. E então, vivendo durante algum tempo nesses 4 lugares, eu recolhi toda essa informação, desde a Piedade até essa experiência em 4 lugares de Salvador, e escrevi uma tese, um trabalho, que tem como título A Vida na Marginalidade ou a Morte na Instituição. O que eu queria dizer com isso? Foi o resultado, é que as nossas vivências pela rua nos mostrou que a rua não era o lugar de morte, a rua era o lugar de vida, a rua era o lugar onde aqueles que morreriam em casa poderiam viver. A rua tem riscos, a rua tem regras próprias, a rua convoca ao prazer, a rua exige uma inteligência operacional para transitar pela rua. O professor Roberto da Mata havia escrito um livro, A Casa e a Rua, onde ele mostrava as vicissitudes da casa e as vicissitudes da rua. Por outro lado, eu havia também buscado conhecer como funcionavam as instituições para acolher crianças e adolescentes em conflito com a lei, como se dizia, e nós todos vimos que eram casas inadequadas. Novamente a morte estava presente, a violência estava presente, não havia espaço para uma boa formação, eu diria, educacional. Essas crianças eram violentadas, elas sofriam horrores, e essas instituições brasileiras voltadas para as crianças e adolescentes nesse país eram verdadeiras casas formadoras de futuros bandidos, isso era o que se dizia, e portanto a morte estava presente. Daí o título do meu trabalho, A Vida na Marginalidade. Era possível viver nas ruas, era possível sobreviver bem nas ruas, conhecer os espaços da rua e viver as suas vidas. E na instituição era o lugar da morte, o lugar da dominação, o lugar da arrogância institucional, da perversidade institucional. E, portanto, era um lugar para morrer, e a rua um lugar para viver.
eu escrevi esse texto e, de volta para o Brasil, juntamente com Geis Pinheira, nós somos capazes de escrever outros textos, de propor outras iniciativas. Nós nos associamos ao projeto Axé, que estava trabalhando com toda a força na Bahia, graças à inventividade e à coragem do Cesare de la Roca. O projeto Axé Salve, essa palavra quer dizer, nós nos associamos e fomos capazes de começar a compreender melhor por que as crianças usavam drogas na rua. A cola de sapateiro deu lugar a outras substâncias psicoativas, mas nós fomos aos poucos reconhecendo e denunciando que as crianças precisavam não de um retorno necessário à casa, mas do afeto, do cuidado, da atenção. Eles precisavam de uma estabilidade, um lugar mais estável, de relações mais estáveis para que eles pudessem fazer as suas reparações. E nós vamos então criar dispositivos de reparação para essas crianças em situação de rua. E o consultório de rua é uma dessas possibilidades que nós veremos mais adiante.